Eu sei que você deve estar com raiva de mim por causa da thumb e do título, mas, bom, o que a gente mais temia aconteceu de uma maneira bizarra, tá bom? Provavelmente o Satoru morreu de verdade e ele não vai ter volta, tá? Sério, eu queria muito realmente que isso fosse só um clickbait, mas infelizmente não é. Então agora falando sério, pega uma água com açúcar, senta na cadeira e relaxa, fica tranquilo. Vem comigo aí pra gente entender tudo o que aconteceu, tá bom? Se tem chance dele voltar e claro, né, por que o Sukuna foi tão sinistro. Bora! Transbendo aqui e galera, é bomba, literalmente. A notícia mais louca e mais sinistra de toda a história de Jujutsu Kaisen acabou de acontecer. E pra você que acompanha o mangá, você já sabe de tudo. Bom, mas pra você que acompanha o anime, fica esperto, beleza? Aqui eu vou falar do mangá e que tá bem lá pra frente, beleza? Já fica avisado, hein? Tem spoiler. E foi mal pela thumb e pelo título, que deve ter spoiler. Bom, e agora sim, galera, bora falar desse capítulo aí que foi uma definição de um capítulo bombástico, tá bom? Porque, bom, diferente dos últimos que começavam ali já na luta entre os dois, dessa vez começou bem diferente. Enquanto a gente pensou que ia ter ali uma conversa, né, com o Sukuna depois do terror que o Satoru tinha tocado no último capítulo, na verdade, não teve nada a ver. Porque dessa vez, galera, começou com o Satoru mais novo, né, com o Geto, em um aeroporto. Nada a ver, né, com o que a gente tava esperando. E galera, mesmo pra quem tinha saído ileso dos spoilers, o que eu acho muito difícil, ainda assim eu tenho certeza que já sentiu que algo de errado ali não estava certo logo no começo. Tanto que o Satoru fala sobre como que o Sukuna ele era sinistro de verdade, e pela primeira vez ele teve que deixar o ego dele de lado e admitir que realmente ele perdeu. E outra coisa que ele fala foi sobre o Megumi e como ele queria contar pro Megumi sobre o pai dele, mas que acabou não tendo essa chance. Mas mesmo depois do final da luta, galera, o autor ele não quis perder o mistério de quem venceria, e o Satoru ele acabou admitindo ali que mesmo se o Sukuna não tivesse usando as 10 sombras dele, ainda assim ele não tinha certeza se venceria ou não, né? O que, bom, é um pouco estranho, porque pareceu ficar bem claro por A mais B que o Satoru ele atropelou o Sukuna de um jeito que ele não anotou a placa até agora. Principalmente porque a gente via ali o Sukuna correndo para baixo da saia do Mahoraga, igual tipo uma criancinha, sabe, se escondendo atrás da mãe. Mas tudo bem. O que importa mesmo, galera, é que também teve uma fala sobre ir pro norte ou ir pro sul, sabe? E o título do capítulo é justamente pro sul. E como a gente viu, o que a Mei ela tinha dito pro Nanami foi: se quer ter uma vida nova, vá pro norte. Agora, se quer voltar a ser quem era, vá pro sul. E isso talvez tenha a ver se o Satoru ele vai conseguir sobreviver ou não. Mas deixa que eu falo sobre isso daqui a pouco, beleza? Bora continuar aqui. Porque, galera, quando mostra o que realmente aconteceu, foi um baque assim e tanto, né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui ficou até ansioso na hora de ir pra essa página. Porque o que a gente mais tinha medo aconteceu, né? O Satoru Gojo, ele não só perdeu, mas como ele morreu cortado ao meio pelo Sukuna. E aí o Sukuna ele contou primeiro o que a gente já sabia, né? Que o Mahoraga ele se adapta aos pouquinhos. Mas conforme ele vai apanhando ali, a velocidade da adaptação dele aumenta ainda mais, né? Ela aumenta também. O problema é que mesmo depois que o Mahoraga ele termina de se adaptar à técnica, ele continua se adaptando e buscando novas soluções para aquilo. E como o Sukuna ele não podia aproveitar a primeira adaptação do Mahoraga, que, bom, cancelava o infinito, o Sukuna ele teve que esperar outra solução. E isso foi muito louco, galera, porque o Mahoraga é como se fosse uma inteligência artificial que tá constantemente buscando soluções para alguma coisa que vai, tipo, continuar buscando ali até dar certo, sabe? Tipo, um algoritmo infinito. Se não for uma coisa, vai ser outra. E por aí vai, sabe? Tipo, uma hora vai dar certo. É só esperando as possibilidades. Então, quando chegou em uma solução que o Sukuna podia executar, aí não teve como. Não tinha o que o Satoru fizesse para se defender daquilo. Porque, bom, o corte com o poder do Mahoraga cortou a própria realidade. Então não tem nem o que fazer, meu irmão. Como se tivesse sido assim um corte no espaço-tempo mesmo e que tipo, não teria realmente matéria ou técnica que pudesse bloquear aquilo. Isso provavelmente foi o Sukuna herdando ali o poder do Mahoraga, tipo, de alguma forma depois que ele foi destruído. Mas os detalhes disso a gente só vai realmente ver daqui pra frente. O que importa é que, sim, galera, o que tudo indica, com 99% de chance que o Satoru morreu de verdade, infelizmente, era o que muita gente previa. Porque mais que ele se mostrasse superior, pela lógica, ele tinha que perder. Porque normalmente, em uma luta de anime, a gente sabe como é que funciona, né? A gente tem algum tipo de superação ou de algum desenvolvimento pessoal ali acontecendo, sabe?
não é só ganhar por ganhar. Não é assim que funciona. Tem uma importância e um impacto na trama, sabe? Tipo, aquilo ali. E normalmente o mocinho tem que superar o vilão e tudo mais. Mas o protagonista, galera, ele é o Itadori. E todo o foco do Satoru foi pra preparar os alunos para que conseguissem seguir sem ele. Então, claro, ele poderia ficar vivo e os alunos serem, tipo, o destaque do final da obra. Mas se o Sukuna já morre pro Satoru aqui, os alunos eles ficam sem ter muito o que fazer, sabe? Não teria tanto sentido. Mas agora um detalhe muito importante. Por que será que eu falei 99% de chance e não 100%? Simples, galera, porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do autor e ele pode fazer o que ele quiser, né? O grande poder do roteiro é o poder máximo, é o one above all, sabe? Não tem o que fazer. Ele pode fazer o Satoru se curar, ser levado por alguém ali, né? E acontecer algum milagre com ele. Mas eu, pessoalmente, acho que é muito difícil, né? Eu acho que é mais fácil vocês já irem aceitando, porque é a verdade nua e crua. E bom, na verdade, não existe bom, né? E ruim é isso. Eu falei daquela cena de ir pro norte e pro sul. É justamente porque o sul simbolizava ficar onde estava, né? Continuar quem a pessoa era. Então, nesse caso, com o Satoru ir pro sul e continuar quem ele era, talvez signifique continuar vivo, sabe? Até porque no norte, geralmente a pessoa sobe ou segue em frente, assim. Nesse caso, pode ser que seja subir pro céu. Ou não. Pode ser o contrário também, pra falar a verdade. Porque quem fala isso foi o Nanami. Ele falou sobre apostar no futuro. Parecido com o que o Satoru fez com os alunos e que ele não se arrepende disso. Ah, e detalhe, tá, galera? É outro cara que morreu também. E o que eu achei também muito curioso, sabe? Tipo, e fiquei pensando muito tempo, é que eles estão justamente no aeroporto. Ou seja, talvez seja quase que uma brincadeira de que são aqueles que estão indo pro céu, sabia? Tipo, sabe? Tá ligado? Tô querendo dizer, bom, enfim. Por isso o Satoru, ele reza que aquilo não seja só uma alucinação, sabe? Que ele tenha encontrado os amigos dele de novo. Mas como o Geto, ele parece ter morrido como vilão mesmo, sabe? Sem arrependimento nem nada, eu acho que esse Geto parece ser bonzinho demais. E talvez eu esteja aqui não aceitando, sabe? Que a gente vai realmente ficar viúvo do Satoru. Mas ele falou sobre contar pro Megumi sobre o pai dele. E isso era algo que, tipo, o autor tinha dito que ele faria mesmo, sabe? Então talvez tenha sido só uma mentirada, sabe? Que nem eles fazem em Jujutsu, né? Que o cara enganou a gente, sabe? De propósito. Ou pode ser que o Satoru ele volte à vida de alguma forma. Ou pior, né? Que ele tenha morrido e o Megumi vá morrer também. Aí o Satoru ele contaria sobre o pai dele, mas só no pós-vida. Ai, cruz, né? Bateu até na madeira. Então eu não sei, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, por favor. Porque eu sei que esse capítulo dividiu muita opinião, sabe? Teve gente que achou, tipo, anticlimático, sabe? E não gostou muito desse final, não. E como vocês viram, né, teve muita coisa poética, sabe? Tipo, simbólica e tudo mais. Então me ajuda a entender tudo isso, galera, por favor. Comenta aqui embaixo. E assim, um fato é que por mais que a gente possa falar que o Sukuna, ele jogou sujo, ele é o vilão, galera. O cara foi muito forte, muito sinistro e usou todos os truques possíveis dele. E o próprio Satoru, ele pensou sobre isso e deu uma de Naruto, sabe? Pensando sobre como o Sukuna, ele é solitário e ele queria fazer ele se sentir melhor. Então o Satoru, ele continua ali o honrado e mais casca grossa do que nunca. Mas não tem como tirar o mérito ali do Sukuna também, galera. Ainda mais porque ele acabou nem usando, né, o presente da Yorozu, que a gente achava que ele ia usar no final. É triste fazer um vídeo desse pra vocês, acho que eu nunca fiz um vídeo tão bizarro assim, já fiz vários, mas esse aqui me chocou. É como se a gente tivesse perdido um ídolo, sabe? Bom, enfim, se inscreve, clica no sininho. O sininho dessa vez é muito importante, porque se tiver qualquer bomba, e bomba eu quero dizer alguma ressurreição, né, sei lá, bom, você vai ser o primeiro a ser notificado. Então clica no sininho, que se o Satoru reviver, você vai estar recebendo lá, Satoru reviveu, pelo Nerd. E, bom, se der tudo certo, ele vai reviver. Acho bem difícil, mas esse 1% nunca morre, né, galera? Bom, enfim, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e fui.